Em 25 de dezembro de 1991, a bandeira vermelha foi baixada do Kremlin pela última vez. O mundo assistiu em choque. Parecia o fim de uma era política, mas se você olhasse os livros de contabilidade dentro do Ministério das Finanças, você veria uma história diferente. A União Soviética não morreu de ideologia. Ela morreu porque ficou sem dinheiro. Esta é a história de uma superpotência que possuía 40.000 ogivas nucleares, mas não conseguia assar pão suficiente para o seu povo. É uma lição brutal sobre o que acontece quando uma nação se vicia em um único recurso e o que acontece quando o traficante finalmente corta o fornecimento. Para entender como um império vai à falência, precisamos voltar ao momento em que eles se sentiram ricos. O ano é 1965. Nas terras congeladas da Sibéria Ocidental, geólogos soviéticos fizeram uma descoberta que mudaria o destino do século XX. Eles encontraram o campo de Samotlor, um mar de ouro negro. Na época, isso pareceu um milagre divino para o comunismo. A economia soviética já estava desacelerando. O sistema não conseguia produzir bons carros ou televisores. Eles só precisavam cavar buracos no chão. Durante a década de 1970, o preço do petróleo disparou. Bilhões de dólares em moeda forte inundaram Moscou. Foi o maior prêmio de loteria da história do Estado russo. Mas essa riqueza era uma maldição disfarçada. Ela mascarou a podridão. Como o dinheiro do petróleo era fácil, a liderança soviética parou de tentar consertar a economia quebrada. Por que reformar as fábricas quando você pode apenas vender óleo? A União Soviética tornou-se um petroestado, uma economia de terceiro mundo com foguetes de primeiro mundo. Eles pararam de fazer coisas que o mundo queria comprar. Eles exportavam matéria-prima e importavam tudo o resto. Eles estavam trocando o sangue da terra por comida, por máquinas e por silêncio. O Kremlin usou essa bonança para comprar lealdade. Eles subsidiaram os preços de alimentos, mantendo o pão artificialmente barato. Eles construíram uma máquina militar maciça que consumia 20% do PIB. Era uma era de ouro, mas foi construída sobre uma fundação de areia. E então, o setor agrícola soviético entrou em colapso. Esta é a parte da história que muitos esquecem. A União Soviética possuía as terras agrícolas mais férteis da Terra, na Ucrânia, mas o sistema de fazendas coletivas era tão ineficiente que metade das batatas apodrecia no campo. A superpotência não conseguia se alimentar. Eles precisavam comprar grãos, milhões de toneladas. E de quem eles estavam comprando? Do seu arqui-inimigo, os Estados Unidos. No início dos anos 80, a URSS gastava quase metade de todo o dinheiro que ganhava apenas importando comida. Eles vendiam petróleo para o Ocidente para comprar trigo do Ocidente. Era um ciclo humilhante. Mas o Kremlin não estava preocupado. Eles olhavam para os gráficos do petróleo e viam dinheiro infinito. Eles não perceberam que estavam caminhando na beira de um precipício. 13 de setembro de 1985. O ministro do petróleo da Arábia Saudita fez um anúncio. A Arábia Saudita estava cansada de segurar a produção. Eles abriram as torneiras. Eles inundaram o mercado com petróleo barato. O resultado foi um massacre. Em 1980, o petróleo custava 35 dólares. Em 1986, caiu para 10 dólares. Para a União Soviética, isso foi uma sentença de morte. Num piscar de olhos, o império perdeu metade de sua renda. Imagine perder metade do seu salário, mas a hipoteca e as contas continuarem as mesmas. De repente, havia um buraco negro no orçamento soviético. Bilhões evaporaram. E isso aconteceu no pior momento possível. Eles estavam atolados em uma guerra cara no Afeganistão. Eles enviavam milhões por dia para sustentar Cuba, Vietnã e Angola. Eles tentavam acompanhar o programa Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos e ainda precisavam comprar o trigo. Os navios chegavam a Odessa toda semana exigindo pagamento em dólares ou ouro. Os soviéticos não podiam pagar em rublos. O rublo não valia nada lá fora.
Você não compra máquinas alemãs com dinheiro de banco imobiliário. Você precisa de dinheiro real. Gorbachev enfrentou uma escolha impossível. Ele poderia cortar os gastos militares e enfurecer os generais. Ele poderia cortar subsídios de comida e enfurecer o povo. Ou ele poderia pedir emprestado. Ele escolheu a dívida. E foi aí que a armadilha se fechou. Os bancos ocidentais fizeram fila para emprestar. Bancos alemães, franceses, britânicos. Eles pensavam, uma superpotência não pode falir. A URSS tinha classificação de crédito perfeita. Mas esse dinheiro não foi para construir fábricas, foi para comprar tempo. Era um cartão de crédito giratório. Eles pegavam empréstimos novos para pagar os juros dos antigos. Em 1989, a farsa acabou. O muro de Berlim caiu. Os satélites da Europa Oriental foram embora. Dentro do Banco Central Soviético, o pânico era total. Os cofres estavam vazios. Começaram as operações secretas. Aviões cargueiros decolavam na calada da noite rumo a Zurique e Londres. Eles estavam vendendo as joias da coroa. Milhares de toneladas de ouro, vendidas em pânico para pagar a próxima remessa de trigo. Em 1990, aconteceu o impensável. A União Soviética começou a dar calote em pagamentos comerciais. Navios cheios de carne congelada e manteiga ancoraram na costa de Leningrado e se recusaram a atracar. Os capitães diziam pelo rádio, não vamos descarregar até o cheque cair. Mas o cheque não caiu. Moscou teve que implorar. A nação que derrotou Hitler agora pedia esmola para a Alemanha. O golpe final não veio de fora, veio de dentro. A guerra das leis. Boris Yeltsin, líder da República Russa, disse a seus coletores de impostos, não enviem dinheiro para Gorbachev. Gorbachev ainda era o presidente da superpotência. Ele controlava os mísseis nucleares, mas ele não conseguia pagar a conta de luz do Kremlin. O governo central evaporou. Em 25 de dezembro, Gorbachev sentou-se para assinar sua renúncia. Ele não renunciou porque foi conquistado por um exército. Ele renunciou porque o dinheiro acabou. O império não caiu com um estrondo, caiu com o som de uma caixa registradora vazia. A União Soviética acreditava que era excepcional. Eles achavam que as regras da matemática não se aplicavam a eles. Eles estavam errados. E hoje, o Ocidente está cometendo exatamente os mesmos erros, na mesma ordem. Estágio 1. Superextensão militar. Os Estados Unidos mantêm 750 bases em 80 países, gastando mais que as próximas 10 nações combinadas. Estágio 2. Desvalorização da moeda. Desde 2020, imprimimos trilhões de dólares do nada. O poder de compra do dólar caiu 98% desde que saímos do patrão ouro. Isso não é inflação, é roubo silencioso. Estágio 3. A espiral da dívida. A dívida americana ultrapassou 35 trilhões. Os juros da dívida agora custam mais que a defesa nacional. Estágio 4. Perda da capacidade produtiva. Assim como a URSS vendia óleo para comprar comida, o Ocidente desindustrializou. Nós não fazemos mais as coisas, nós apenas financiamos quem faz. Estágio 5. Decadência social. A divisão política, a desigualdade e a perda de propósito são sintomas de um império no fim do ciclo. Estamos agora entrando no estágio 6, perda do status de reserva. O mundo está assistindo, os bancos centrais estão comprando ouro recorde. Eles sabem o que vem a seguir. Eles leram os livros de história que nós ignoramos. O colapso nunca é linear. Hemingway disse melhor. Como você faliu? 2 maneiras. Gradualmente e depois, de repente. Estamos na fase gradual há décadas. A fase do de repente pode começar amanhã de manhã. Não confunda estabilidade temporária com segurança permanente.
A União Soviética parecia eterna, até o dia em que acabou. A história não se repete, mas ela rima, e o poema está chegando na última estrofe. Inscreva-se no canal. A história recompensa quem presta atenção.